Olá a todos. No âmbito do projeto Vet4Hydro, na seguinte apresentação, vamos falar um pouco sobre o Sistema de Informação Geográfica como um meio de apoio ao projeto. Na apresentação vamos abordar de uma forma mais genérica alguns conceitos básicos sobre o Sistema de Informação Geográfica, nomeadamente a introdução à interface do utilizador, com a apresentação da visão geral da interface no software SIG, no presente caso o QGIS. De seguida, vamos apresentar os diferentes tipos de dados e de informação que podem ser utilizados neste tipo de software, nomeadamente a forma como são introduzidos no nosso projeto. Após este ponto, falarei um pouco sobre o carregamento e manipulação de informação que pode ser recolhida nestes projetos, nomeadamente a forma como se procede à digitalização de uma linha de água, cálculo da sua extensão ou até mesmo cálculo de áreas de polígonos. E por último, vamos aprender a construir mapas, apresentando a definição de simbologias e cores, integração e adaptação de elementos e ainda exportação para... Vamos ainda ver a forma como é possível recolher e utilizar determinado tipo de informação base, nomeadamente a utilização de mapas de base, como por exemplo a integração de uma fotografia aérea do Google, ou até mesmo a extração de dados a partir de plataformas de dados abertos, como por exemplo da plataforma Earth Explorer da USGS, onde é possível obter, por exemplo, modelos digitais do terreno, os quais são normalmente utilizados neste tipo de estudos. Passando ao software necessário. O software SIG que vamos adotar será o QGIS, o qual é um software open source. É aconselhável utilizar versões estáveis do software, versões Long Term Stable. Neste link podem aceder a uma das últimas versões do QGIS. É ainda necessário recorrer ao Excel ou equivalente por causa dos ficheiros CSV que vamos utilizar no decorrer desta ação de formação. Por último, de forma a ser possível obter os modelos digitais do terreno, aconselha-se o registro de cada utilizador na plataforma Earth Explorer da USGS. Passando à apresentação do programa que vamos utilizar, nomeadamente o QGIS. Esta é a interface geral do programa. Gostaria de referir que podem existir algumas diferenças nos comandos que aparecem aqui na barra de tarefas superior ou até mesmo nesta barra de tarefas lateral, o qual depende da versão que estamos a utilizar do programa. Por outro lado, pode ainda ser necessário instalar alguns plugins. Para tal, é necessário aceder ao comando plugin, que está presente aqui na barra de ferramentas, e ver quais é que são os plugins que temos instalados e quais os que necessitamos de. Nesta janela central é onde vamos ter a nossa área de trabalho, onde vão aparecer os mapas e toda a informação que vai estar integrada no nosso projeto. Vamos ter aqui a representação de todas as layers que criamos ou que carregamos no nosso projeto. Aqui nesta zona lateral, identificado como layers, é onde vamos ter toda a informação que vai compor o nosso projeto. Seja através de shapefiles ou de informação que vamos carregar no mesmo, ou até mesmo através da criação de elementos no nosso projeto. Um dos plugins que normalmente está ativo é o do Processing Toolbox, o qual corresponde ao painel de ferramentas que podem ser utilizadas no QGIS. Este painel, por vezes, em vez de estar representado aqui na zona lateral à esquerda, costuma também estar representado aqui na zona lateral à direita. Quando pretendemos adicionar algum tipo de informação ao nosso projeto, devemos recorrer aos comandos que estão aqui nesta zona lateral, por vezes também podem estar aqui na barra de tarefas superior. As funções de navegação são estas que estão aqui mencionadas no topo, que são basicamente idênticas àquelas que são utilizadas normalmente no AutoCAD. E por último temos os comandos de edição de informação, que costumam estar aqui nesta zona lateral, os quais servem para adicionarmos informação às nossas shapefiles que vamos criando ou que vamos introduzindo no nosso. Relativamente ao tipo de dados que podem ser utilizados no âmbito de projetos de sistemas de informação geográfica, podemos utilizar diversos tipos de dados, nomeadamente dados em formato vetorial, formato matricial e em formato de tabela. Um dos tipos de dados em formato vetorial mais utilizados são as shapefiles, as quais podem ser representativas de pontos
aqui neste caso, que representam a localização de estações meteorológicas e estações hidrométricas. Podem ainda ser linhas, as quais podem representar linhas de água ou paramentos de barragem, e podem ainda ser polígonos, que neste caso correspondem à albufeira de uma. Para além dos dados em formato vetorial, podem ainda ser utilizados dados em formato matricial, nomeadamente ficheiros rasters em formato GeoTIFF ou camadas XYZ. Um tipo de ficheiro que é correntemente utilizado são os ficheiros que traduzem o modelo digital do terreno, nos quais é possível ter informação acerca da variação em altitude numa determinada zona. Podem ainda ser utilizados mapas digitalizados, nomeadamente cartas cartografia geológica georreferenciada. Por último, é ainda possível introduzir dados em formato de tabela, a partir de um ficheiro CSV ou TXT. No presente caso, tratam-se de ficheiros relacionados com estações meteorológicas, onde é possível constatar aqui na tabela que vemos aqui aberta no Excel, vamos ter informações referentes à georreferenciação de estações meteorológicas. Ora, após esta breve descrição de algumas funcionalidades do QGIS, vamos agora aplicar alguns dos conceitos que foram apresentados anteriormente. Em primeiro lugar, vamos exemplificar como se faz o carregamento de determinada informação num projeto SIG. Nomeadamente, vamos adicionar uma shapefile. Para tal, vamos recorrer ao comando Data Source Manager, que corresponde a este íconezinho que está aqui mencionado. Ao clicar no botão Data Source Manager, vai surgir o seguinte quadro. Como se trata de adicionar uma shapefile, vamos carregar dados em formato vetorial. Por isso é necessário selecionarmos o separador Vector. Aqui é logo o primeiro que surge na lista. De seguida, no separador Source, é necessário selecionar o ficheiro com os dados, que neste caso vai ser a shapefile com os dados da albufeira do alvito, que está mencionado aqui. De seguida, clicamos em Open, de forma a ser este o ficheiro que está escolhido para carregarmos os nossos dados, e por último, clicamos em Add, de forma a adicionar esta informação ao nosso projeto. Após seguir os passos indicados anteriormente, vamos obter a representação dos dados da shapefile carregada, que neste caso corresponde à albufeira do alvito. Importa referir que no painel Layers podemos ativar ou desativar a visualização da informação que carregamos no nosso projeto, através da seleção aqui nestes quadradinhos das nossas layers. Ao clicar neste quadrado, vamos ativar ou desativar a visualização da layer no nosso painel geral do QGIS. Após obter a shapefile com a representação da altura do alvito, vamos de seguida ver a forma como é possível modificar a simbologia ou representação dos elementos que são carregados no mapa. Para tal, é necessário, numa primeira fase, ativar ou verificar se o Layer Styling Panel está ativo. Para tal, é necessário aceder a View, que está aqui na nossa barra de ferramentas do QGIS, de seguida percorrer até ao Panels e verificar se a opção Layer Styling Manager está selecionada ou não. Neste caso não está selecionada, sendo portanto necessário clicar no quadrado que está antes, de forma a que a mesma fique ativa. Após ativar o Layer Styling Panel, é possível fazer alterações de visualização do elemento que está no nosso mapa. Neste caso, pretende-se modificar a cor da albufeira. Para tal, devemos selecionar a camada a modificar, nomeadamente a albufeira de alvito. De seguida, no campo Color, vamos clicar na caixa e selecionar a cor desejada para o efeito. Por último, temos que clicar em Apply, de forma a que as alterações fiquem aplicadas no nosso projeto, resultando então na representação da albufeira do alvito, como está aqui nesta imagem, mas em vez de estar com a cor a vermelho, passando a estar numa cor. É comum neste tipo de projetos SIG fazer a introdução de um mapa de base.
sendo correntemente utilizados mapas de base do Google Satellite. Este tipo de mapa base corresponde à introdução de dados em formato matricial, nomeadamente uma camada XYZ. Para tal, no Data Source Manager, temos que selecionar a opção XYZ. De seguida, no campo XYZ Connections, clicamos na opção New. Na janela do XYZ Connection, vamos escrever o nome que pretendemos dar ao nosso mapa, neste caso, Google Satellite, no campo Name. De seguida, temos que copiar o endereço do mapa no URL nos Connections Detail, de forma a sabermos qual o mapa a introduzir. E de seguida, devemos selecionar a opção OK e no final clicar em Add, de forma a adicionar o mapa de base ao nosso projeto. Importa referir que às vezes este processo de adicionar um mapa pode demorar algum tempo, consoante a capacidade do computador que estamos a utilizar. Após seguir os passos mencionados anteriormente, ficamos com a representação do mapa de base do Google Satellite na zona da Albufeira do Alzolito, como podemos verificar na representação desta imagem. Importa referir que no painel das Layers é necessário ter atenção à posição dos elementos que vamos inserindo no nosso projeto, uma vez que, neste caso, se a layer do mapa de base do Google estivesse no topo da lista das layers, a mesma iria estar por cima da layer da Albufeira, ou seja, não iríamos conseguir ver a Albufeira do Alvite. Ou seja, temos de ter muita atenção, principalmente quando se trata de mapas de base, em nos mesmos estarem sempre no final da nossa lista de layers. Caso contrário, eles vão sobrepor todo o tipo de informação que estamos a inserir. Passando agora para o carregamento e a manipulação de informação que é possível desenvolver. Vamos de seguida ver como é possível proceder à digitalização de uma linha de água que sabemos estar numa determinada zona. Para tal, e tendo como fundo o mapa de base que definimos anteriormente, vamos selecionar a função New Shapefile Layer. Após aparecer o quadro do New Shapefile Layer no campo File Name, clicamos no ícone com os 3 pontos e vamos selecionar o local onde a shapefile vai ser criada e vamos definir o seu nome, que neste caso vamos chamar de Ribeira de Odivelas Digitalizada. No Geometry Type, vamos escolher o tipo de shapefile, neste caso vai ser uma line string. Importa referir que não nos podemos esquecer de escolher o sistema de coordenadas da shapefile, o qual tem que ser igual ao que nós definimos para o nosso projeto. Passando para os campos que vão compor a nossa shapefile, no campo New Field vamos adicionar o campo nome ou identificação no campo name. De seguida clicamos na opção Add Fields to List e por último clicamos em OK para criar esta nova shapefile. Ora, após seguir todos estes passos, vamos ter uma shapefile criada com o nome Ribeira de Odivelas Digitalizada, a qual vai ter a ser composta pelo campo nome. Com a shapefile criada, vamos então traçar a nossa linha d'água. No painel das layers, selecionando a shapefile que criámos anteriormente, vamos então ativar a opção Toggle Editing, através de clicarmos aqui nesta opção que tem no lápis, a qual vai permitir editar a shapefile. De seguida, vamos querer adicionar vértices e linhas à nossa shapefile. Para tal, vamos selecionar a opção Add Line Fixture, que corresponde a este ícone que está aqui nesta zona à esquerda, de forma a ser possível adicionar os diversos troços que vão compor a linha d'água. Como é que nós vamos fazer isso? No mapa, vamos saber que a linha d'água vai começar aqui acima do descarregador da barragem, ou seja, vamos clicar nesta zona e de seguida vamos percorrer o mapa, clicando nos diversos vértices que vão compor a nossa linha d'água, em direção a jusante, clicando em todos os vértices que podemos. Quanto mais vértices que nós adicionarmos à nossa linha d'água, mais detalhada a mesma vai ficar. Quando chegar ao último troço da linha d'água, que é aqui nesta zona, que está aqui identificada com o ponto 4, devemos clicar no botão do lado direito do rato e fechar a linha d'água, surgindo então o quadro de Feature Attributes, onde nós vamos preencher o nome
definindo neste caso como Ribeira de Odivelas. Por último, devemos clicar em OK e parar a edição da nossa shapefile, através de clicarmos novamente na opção Toggle Editing, guardando as alterações. Ora, inicialmente a nossa shapefile foi criada apenas com um campo na tabela de atributos, nomeadamente o nome da Ribeira. Existe a possibilidade de adicionar novos campos, consoante a necessidade de informação que pretendemos obter, como, por exemplo, um campo referente à extensão da linha d'água. Para adicionarmos um novo campo à shapefile criada, devemos então clicar com o botão do lado direito do rato sobre a shapefile, neste caso a Ribeira de Odivelas. De seguida, selecionar a opção Open Attribute Table, surgindo neste caso um quadro, onde vamos selecionar a função de edição, que é este ícone que temos aqui à esquerda, com um lápis. De seguida, vamos selecionar a função New Field, aqui nesta zona, surgindo a janela Add Field, onde no campo Name devemos colocar aquilo que pretendemos calcular, neste caso a extensão ou comprimento. Na opção Type, devemos selecionar Decimal Number Real, uma vez que pretendemos determinar uma extensão. E por último, devemos clicar em OK. Ora, neste momento temos a nossa shapefile criada, a qual vai ser composta por dois campos, nomeadamente o campo com o seu nome e ainda com o campo com a extensão. Após criar este campo para determinar a extensão da linha d'água, é então necessário proceder ao cálculo do seu valor. Para tal, devemos selecionar o nome do campo criado, nomeadamente o campo extensão. De seguida, clicar no botão da Expression Dialog, que é este botão que está aqui à direita do campo que selecionamos. E na janela que vai aparecer, na janela de pesquisa, devemos pesquisar a opção Length. Ao aparecer a lista com os diversos comandos, devemos escolher a hipótese cifrão Length abaixo da classe de Geometry e de seguida clicamos em OK. Por último, de forma a que seja possível calcular o troço da linha d'água, é necessário clicar na opção Update All, uma vez que, caso contrário, se não fizermos este cálculo, não temos qualquer tipo de extensão calculada. No final, devemos clicar novamente na função Toggle Editing, no ícone que tem o lápis, de forma a fechar a edição desta shapefile e guardar todas as alterações que foram. Da mesma forma que foi possível calcular a extensão da linha d'água digitalizada, também é possível determinar, por exemplo, áreas de polígonos, neste caso a área da Albufeira do Alvito. Ora, em primeiro lugar, é necessário criar um novo campo na tabela de atributos da layer Albufeira Alvito, seguindo os passos definidos anteriormente, nomeadamente selecionar a layer Albufeira Alvito, com o botão do lado direito do rato clicamos e fazemos Open Attribute Table. Na tabela de atributos, vamos selecionar a função de edição Add New Field. Na janela, vamos colocar área no campo Name e vamos escolher Decimal Number no tipo de campo. E de seguida clicamos em OK. Desta forma, vamos ficar com a nossa shapefile da Albufeira do Alvito composta por um novo campo. Neste caso, vai nos permitir determinar a área. Ora, de seguida, para calcular a área dos polígonos, vamos fazer exatamente da mesma forma que fizemos anteriormente para o cálculo da extensão da linha d'água. Ou seja, vamos selecionar o campo área na lista com os diversos atributos desta layer. De seguida, vamos clicar na opção Expression Dialog. E na barra de pesquisa que surge, vamos escrever área. Das diversas opções que vão surgir, vamos selecionar a opção cifrão área em Geometry. De seguida, clicamos em OK. E não nos devemos esquecer de fazer Update All, de forma a que a área do polígono seja calculada automaticamente. Conforme mencionado anteriormente, é ainda possível importar ficheiros CSV ou TXT para um projeto SIG. Este tipo de ficheiros são correntemente utilizados para, por exemplo, introduzir a localização de estações meteorológicas ou hidrométricas, como é o presente caso, onde podemos verificar aqui que temos duas estações
meteorológicas onde temos a sua localização na zona. Para introduzir informação a partir de ficheiros TXT ou CSV. No Data Source Manager, devemos selecionar a opção de Limited Text. De seguida, vamos clicar no ícone com os 3 pontos, onde vamos escolher o local onde está o ficheiro que vamos carregar. No File Format não nos podemos esquecer de definir qual é o formato do ficheiro, neste caso CSV, sendo ainda necessário indicar as unidades que vamos ter para as coordenadas X e Y, que neste caso será em metros. Não esquecer novamente que é importante definir as coordenadas para a nossa shapefile que vamos introduzir. Por último, devemos clicar em Add, de forma a adicionar o ficheiro CSV e toda a sua informação. Ora, após seguir estes passos, na interface do QGIS deverá surgir um mapa da Albufeira do Alvito, com 2 pontos a amarelo. Está representado aqui nesta imagem estes 2 pontos, um ponto e aqui o outro ponto, os quais vão corresponder à localização das estações meteorológicas que estão definidas no ficheiro CSV que nós carregamos com a informação. Uma forma de visualização que é bastante utilizada para este tipo de ficheiros é a de incluir etiquetas nos pontos, de forma a que sejam fáceis. Para o presente caso, no painel Layer Styling, no campo das layers, devemos selecionar a camada Estações Meteorológicas. De seguida, devemos selecionar o separador de Labels e na opção das Labels, devemos substituir a opção No Label por Single Labels e selecionar a opção Código, que é aquela que vai identificar cada uma das estações meteorológicas. Existem ainda outras opções de visualização que podemos inserir ou alterar, nomeadamente o tipo, o tipo de letra, o tamanho da letra e até mesmo o estilo da letra. No final devemos clicar em Apply, de forma a que as alterações fiquem registadas. Neste caso, é possível verificar que no mapa vão aparecer os códigos que estavam definidos anteriormente para cada uma das estações meteorológicas. Neste caso uma, temos aqui a outra estação meteorológica. Existe ainda a possibilidade de adicionar a um projeto SIG ficheiros rasters, nomeadamente ficheiros que correspondem a modelos digitais do terreno para um determinado local, os quais podem ser obtidos, por exemplo, a partir da plataforma Earth Explorer da USGS. Após fazer o registro, conforme mencionado anteriormente, devemos entrar na plataforma. Após entrar na plataforma, no método de procura ou Geocoding Method, devemos selecionar a opção Address Place. No campo Address Place, devemos escrever Alvito e de seguida clicar em Show. De seguida, vamos escolher a zona que pretendemos obter informação da lista que surgiu. Neste caso só temos aqui uma opção, ou seja, selecionamos Alvito. De seguida, vamos definir qual vai ser a zona que vamos querer obter o modelo digital do terreno, recorrendo neste caso à opção Use Map, desenhando uma caixa automaticamente através da função Polygon. Após desenhar a caixa, que vai corresponder a esta zona a vermelho, devemos clicar no separador Datasets. Onde vamos obter uma lista com os diversos datasets disponíveis. Da lista que vamos ter, devemos selecionar a opção SRTM e de seguida a opção SRTM1 ArcSecond. Clicamos depois em Results, de forma a aparecerem os mapas que estão disponíveis para a zona que nós definimos. Ora, para a zona escolhida é possível verificar que existem 2 mapas disponíveis, os quais são idênticos. Podemos observar que a nossa zona que definimos, o nosso quadrado a vermelho, que corresponde a esta zona aqui pequena, está praticamente encaixada no mapa que está disponível na plataforma, que corresponde a esta zona a roxo. Pelo que podemos utilizar um mapa que está a ser fornecido na nossa plataforma. Ora, uma vez que o mapa fornecido é válido, devemos então proceder ao download do mesmo, através de clicar neste ícone e proceder à gravação do mesmo para o nosso computador. Após obter o modelo digital do terreno,
seguindo os passos definidos anteriormente, vamos então proceder à introdução do mesmo. Para tal, no Data Source Manager, vamos então escolher a opção Raster. No campo Source, vamos definir o local onde o nosso ficheiro está gravado e selecionar o ficheiro que vamos incluir como tendo esta informação, nomeadamente neste caso é o ficheiro srtm.alvito.tif. De seguida, clicamos no botão Add, de forma a que um deles seja inserido no nosso projeto. Ora, após seguir estes passos, vai surgir então no nosso projeto um modelo digital do terreno, que está aqui representado, com uma escala de cinzentos, onde podemos verificar que vamos ter uma variação da altitude entre os 137 e os 415 metros. Ora, um tipo de informação que muitas vezes é necessária são as linhas de cota, as quais podem ser obtidas, por exemplo, com base nos modelos digitais do terreno que conseguimos introduzir no nosso projeto. Ora, para obtermos este tipo de informação, na janela principal do QGIS, devemos em primeiro lugar selecionar a opção Raster. De seguida, vamos à componente que diz Extraction e, por último, clicar em Contour. Importa referir que este plugin pode não estar instalado em todas as versões do QGIS. Caso não apareça esta opção, devemos instalar o mesmo no menu Plugins, ou seja, basta clicarmos aqui em Plugins, fazer uma pesquisa por Contour e fazer a instalação dos plugins que estão associados. Após clicar na opção Contour, vai surgir o seguinte quadro, em que no campo Input Layer vamos selecionar o ficheiro que vai ter o nosso modelo digital do terreno, que neste caso é o SRTM Alvito. De seguida temos de definir o intervalo que queremos entre as linhas de cota, aqui no parâmetro Interval Between the Contour Lines, que neste caso vamos definir como 10 metros. De seguida é necessário dizer qual é que é o campo do modelo digital do terreno que vai ter informação acerca da altitude, que neste caso é o campo Eleve. De seguida, devemos selecionar o local e o nome do ficheiro que será criado com as linhas de cota. Neste caso vai ser identificado como SRTM Alvito isolinhas 10 metros. E por último temos que clicar em Run, de forma que sejam calculadas as linhas de cota com um espaçamento de 10 metros. Após este processo estar encerrado, devemos fechar a janela que abrimos anteriormente. Ora, após seguir os passos mencionados anteriormente, vamos obter a representação das linhas de cota para a zona de estudo, com um espaçamento de 10 metros entre si, conforme está representado aqui no painel principal do QGIS. Como podem verificar aqui na lista das layers, existem algumas que não estão ativadas, por exemplo, o SRTM, o modelo digital do terreno definido, ou até mesmo o mapa de base. Caso os mesmos estivessem ativados, é mais difícil conseguirmos ter uma percepção das linhas de cota. Da mesma forma que foi possível modificar o layout da Albufeira, conforme vimos nos primeiros slides, é também possível modificar a visualização dos ficheiros rasters, neste caso o nosso MDT. Conforme foi possível ver anteriormente, o mesmo estava representado numa escala de cinzentos, o que por vezes pode ser mais difícil de conseguirmos perceber uma variação de altitude ou pode até mesmo não ser tão apelativo. Para fazermos esta alteração, devemos aceder ao Layer Styling, selecionando a camada que pretendemos alterar, neste caso aqui o SRTM Alvito. De seguida devemos selecionar a opção Single Band Pseudo Color, escolhendo a Color Ramp que pretendemos adotar. De seguida temos que clicar neste botão que diz Classify, de forma a que o esquema de cores seja gerado para a nossa Color Ramp que adotamos. Após ser gerado o esquema de cores e estiver tudo ok com o mesmo, devemos clicar em Apply, de forma a que as alterações sejam introduzidas no nosso mapa. Ora, é possível verificar que vamos ter então uma representação diferente do modelo digital do terreno que já tínhamos anteriormente,
passando a ter uma escala de cores completamente diferente, em que varia de vermelho para o azul, com alguns tons de amarelo e de verde. Passando agora para a parte final da nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre a produção de mapas, os quais permitem organizar a informação que vamos ter no nosso projeto, de forma a ser possível utilizar a mesma em relatórios e diversos tipos. Para tal, na janela principal do QGIS, devemos selecionar a opção New Print Layout. Na janela que vamos sugerir, devemos definir o nome do layout, que neste caso será Albufeira de Alvite, clicando em OK, de forma a que o layout seja criado. Após o passo anterior, vai surgir o layout de uma folha em branco. Ora, em primeiro lugar, temos que adicionar o mapa que foi criado, nomeadamente a representação da Albufeira do Alvite com as linhas de cota representadas. Para tal, no menu lateral, devemos selecionar a opção Add Map, clicando no ícone que estou a representar. De seguida, devemos criar uma caixa que vai corresponder à zona onde vai estar representado o nosso mapa. Esta caixa que está aqui mencionada. Após criar um mapa, devemos clicar no separador Item Properties e definir a escala que vamos utilizar. Neste caso, por exemplo, 1 para 50.000. Caso seja necessário fazer algum ajuste ao mapa, uma vez que alterando a escala podemos ter aqui algumas diferenças de visualização, basta apenas usarmos a opção Move Item Content e fazer um ajuste da visualização que vamos ter do nosso mapa na nossa caixa que foi criada. Ora, após a introdução do mapa, é possível adicionar diversos elementos, nomeadamente a escala, o norte geográfico, assim como a sua. Para introduzirmos o norte geográfico no nosso mapa, é necessário selecionar a opção Add North Arrow, que está aqui este ícone do lado esquerdo. Após clicar nesta opção, vamos clicar na folha, na posição onde vamos pretender colocar a nossa seta do norte geográfico, criando uma caixa para representar este elemento. Após criar esta caixa, podemos de seguida estabelecer as dimensões do mesmo, resultando na representação da seta referente ao norte geográfico. Ora, para fazermos a introdução da escala, os espaços são exatamente o mesmo. No entanto, devemos escolher a opção Add Scale Bar, em vez de ser a opção Add. Após termos estes elementos introduzidos no nosso mapa, é sempre possível realizar ajustes manuais da posição e da sua respectiva dimensão, recorrendo à opção Select/Move Item, que corresponde aqui a este ícone. Após adicionar o norte e a escala, que estão aqui representados nesta zona aqui mais abaixo, vamos então adicionar a legenda que temos para o nosso mapa. Para tal, vamos selecionar a opção Add Legend, que é este ícone que está aqui do lado esquerdo, e fazer exatamente da mesma forma que fizemos para os outros dois elementos. Ou seja, vamos criar uma caixa onde vamos ter esta informação. Após criar a caixa, devemos selecionar a mesma e no separador Item Properties, vamos definir o título que vamos dar, neste caso, legenda. Duas questões são importantes referir. Devemos desativar a opção Auto Update, desativando aqui. Para além de desativar a opção Auto Update, é ainda importante terem atenção que na nossa legenda devem apenas aparecer os elementos do projeto que estão visíveis no mapa. Para tal, devemos selecionar a opção Only Show Items Inside the Linked Maps, através da seleção aqui nesta caixa, no separador Item Properties. Ora, esta opção é muito importante nos casos em que temos muitas layers num projeto. Caso a mesma não fosse selecionada, iriam aparecer todas as layers do projeto aqui nesta legenda que está representada, mesmo aquelas que não tinham representação, o que por vezes pode vir a ser muito confuso para a leitura da informação que pretendemos ter no nosso mapa.
tendo por base o mapa criado, é possível adicionar, por exemplo, uma rede de coordenadas. Para tal, no separador Items, temos que selecionar o nosso mapa, neste caso identificado como Map1. De seguida, no separador Item Properties, temos que percorrer o menu até à secção Grids e aí clicar no botão com o mais a verde, selecionando de seguida a opção Modify Grid. Na lista que vai aparecer, devemos percorrer a mesma até ao separador Appearance, onde vamos escolher o tipo de grelha que vamos querer para representar. Neste caso, optou-se por uma grelha do tipo Solid, devendo ser necessário escolher o sistema de coordenadas que adotamos para o projeto. Não nos podemos esquecer nunca desta questão. Na opção Interval, vamos escolher Map Units e definir o intervalo que vamos querer para as nossas coordenadas x e y. Neste caso, adotou-se um intervalo de 1000 para cada uma das coordenadas. No separador Frame, podemos definir ou fazer alterações à moldura exterior da nossa grelha. Por último, é necessário definir a representação das coordenadas do nosso mapa que foi criado, através da opção Draw Coordinates. Neste caso, ao selecionar as diversas opções que estão aqui representadas, vamos obter um mapa onde vamos ter uma grelha representada na parte direita, uma vez que temos aqui Right Vertical Ascending. À esquerda desativamos a grelha, assim como no topo. E vamos ainda ter uma representação da grelha na parte inferior do nosso mapa, que está aqui representado, com o espaçamento de 1000, conforme foi definido anteriormente. Após criar o mapa, é possível exportar o mesmo para diversos tipos de formatos, nomeadamente PNG, JPEGs, PDFs, ou até mesmo imprimir diretamente o mapa que criamos. Ao realizarmos alterações no projeto QGIS, é sempre necessário fazer um refresh na janela do Printing Layout, de forma que as alterações sejam reproduzidas no mapa. Caso contrário, ela vai ter sempre como base a última versão que foi definida. Após finalizar todos os trabalhos, é necessário guardar o projeto QGIS na localização desejada através da opção Save Project, gerando um ficheiro, o qual permite retomar o trabalho no QGIS sempre que for necessário. Após fechar o mapa, é sempre possível voltar a aceder ao mesmo. Para tal, é necessário, na barra principal do QGIS, escolher a opção Show Layout Manager. No separador Layout Manager, escolher o layout criado, neste caso identificado como Albufeira de Alvito, e por último clicar em Show, aparecendo novamente o mapa que foi criado por nós, permitindo realizar todo o tipo de alterações necessárias. Resta-me agradecer a todos a vossa atenção, deixando os nossos contactos caso tenham alguma dúvida. Muito obrigado mais uma vez por toda a atenção e até breve.